Bom dia, boa tarde, boa noite. E nesta magia da internet que você pode ver os conteúdos a qualquer horário do dia, começa mais um podcast da Breves Contábil. E hoje de uma maneira internacional, com a despachante aduaneira Fernanda. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Fernanda, recentemente, querendo ou não, no podcast passado, nós trouxemos aqui a nossa filha, que ela não resolveu seguir os nossos passos. E, pelo que a gente te conhece, né, você cresceu nesse ramo de despachante aduaneira. E seu pai é despachante aduaneiro. O que te motivou, o que te fez querer seguir esta carreira? Bom, primeiramente eu quero só presentear vocês aqui com uma lembrancinha. Ô, moça! Presente é sempre... aqui, é o do Breve. Ah, que legal, Fernanda. Elcio, Gisele. Nossa, agradeço. É só uma lembrança, mas para não passar em branco aí. Vamos ver aqui, presente. Ah, que legal. Olha, da Transmariar. E tem o meu nome ainda, Elcio Breve. Ah, Fernanda, obrigado. Eu posso usar ela agora? Claro. Ah, sensacional. Eu vou até usar, ó. A minha também tem meu nome. Então hoje as da Breves nós não vamos usar. Vamos usar aqui a da Transmariar, ó. Já vamos pôr uma aguinha aqui. Ah, Fernanda, obrigado, viu? Que sensacional. Essa vai ficar na minha mesa. Direto, olha, exclusiva. Ninguém vai tomar água nem café nessa caneca. Sensacional. Ô, Fernanda, obrigado. Imagina. Então, e vamos lá, né? Depois dessas de fortes emoções, como que você veio para esse ramo, como que você gostou e segue aí há tanto e tanto tempo? O despachante aduaneiro, ele é o representante legal do importador e do exportador perante a Receita Federal. Então, o importador ele dá uma procuração para o despachante, para ele fazer toda a parte burocrática de liberação de mercadoria, tanto de importação como exportação na Receita Federal. É o profissional que sabe sobre a legislação aduaneira, sobre a tributação, de toda a parte legal de fazer a liberação de mercadorias. E eu entrei na área porque o meu pai é despachante aduaneiro, e ele criou a empresa, né, Transmarear, há muito tempo atrás. A empresa esse ano vai fazer 31 anos. E eu, quando eu tinha 17 anos, estava procurando emprego. Ele viu a minha movimentação ali, mandando currículos, e perguntou, você está mandando currículo, quer começar a trabalhar? E eu falei, sim, estou procurando um emprego. E ele falou, quer trabalhar comigo? Falei, ok. Então eu fui, com 17 anos, comecei a trabalhar com ele. Me emancipei para poder tirar o registro de despachante aduaneira. Nossa, quer dizer então que você se emancipou? Sim, tem que ser maior de idade para ser despachante. Então, eu me emancipei para ser despachante aduaneira. Nossa, isso é gostar mesmo. É realmente seguir os passos da família, né? Porque, pela nossa experiência, nossa filha tem 16 anos e já não quer saber de contabilidade. Ela foi para uma outra área totalmente diferente. Mãe, eu não quero contabilidade. Tá longe. Você foi totalmente ao contrário. Você foi seguindo os passos da família. É muito, muito legal, né? E mais uma pergunta, se você começou desde os 17, há quanto tempo seu pai é despachante aduaneiro? Ele é despachante desde a época que ele era office boy. Quando ele começou a trabalhar, acredito que com 14 anos, né? Porque naquela época podia trabalhar com 14 anos. Ele já entrou em uma empresa de despacho aduaneiro. Então, ele como office boy já estava tendo contato com aquela documentação e o aprendizado. Então, ele está há muitos anos. Hoje ele tem 76 anos. Então, ele está desde sempre nessa área. Desde os 14 meses. Não tem como fazer uma conta rápida aqui, mas... É muito tempo. É muita experiência, né? Muita experiência. Então, tá certo. E aí, Fernanda, no caso, a pergunta que todo mundo faz, quer começar a importar. Qual que é o primeiro passo a se tomar para fazer uma importação? É simples? É difícil? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Precisa de muito dinheiro para importar. O pessoal sempre tem isso, né? Eu vou pagar muito imposto na hora de eu importar. Eu preciso ter muito dinheiro para eu pagar um despachante, para eu liberar mercadoria.
Qual é todo esse procedimento? O básico do básico. O que a pessoa precisa saber para ela falar assim, não, eu vou importar tal mercadoria? Bom, a primeira coisa que a pessoa precisa é abrir uma empresa e ela ter um bom contador. Primeiro, não é puxando a sardinha pro lado de vocês não, mas já puxando, né? Ela precisa ter um bom contador e precisa ter um bom despachante aduaneiro para que oriente eles os passos a passos. Então, outra coisa que eu acho muito importante que a pessoa faça é importar um produto que você goste, que você saiba vender. E porque, por exemplo, eu não vou vender peça de carro, porque eu não sei trabalhar com isso. Então, não é só o que está na moda, ou o que você acha que vai dar dinheiro. Eu acho que você tem que trabalhar com um produto que você vai saber vender depois, né? Então, ter primeiramente um contador, um despachante aduaneiro, que vai fazer para você uma simulação de importação. Então, por exemplo, você já sabe o que você quer importar, você já tem os contatos lá, então você pede uma fatura pro forma para o exportador, passa para o despachante aduaneiro, a fatura pro forma e um packing list para ele ter uma ideia de tamanho da carga, para já se fazer a cotação de frete e a simulação dos custos. Então, a simulação dos custos, você vai ver se é viável ou não fazer essa operação. É muito importante que as empresas façam os cálculos reais para saber se realmente vai valer a pena, se vai sobrar lucro para ele poder vender aquele produto. Tá? Certo. E, no caso, capital social da empresa é muito importante. Sim. No começo, as empresas não precisam ter um capital grande. Se ela está começando, ela pode trazer uma amostra, pode trazer uma caixa pequena para... Depende do produto também, né? Do que é. Para ver se tem aceitação no mercado daquele produto, né? E vai escalando aos poucos, né? E então, se a empresa tem capital de giro alto ou capital social alto, ok, você já consegue ir aumentando. Mas não necessariamente precisa para quem está começando. Você pode começar com capital baixo e aos poucos. Tudo depende muito do que tipo de produto que você vai trazer. Entendi. Se é um produto muito caro, se é um produto de mais de $50 mil, por exemplo, você vai precisar de um radar maior e um capital de giro maior. Ok. E antes de mais nada, vamos comprar, por exemplo, você citou a moeda dólar, né? Como é feita essa transição? Como é feito o câmbio dessa moeda para as pessoas que querem, por exemplo, comprar as mercadorias de outros países? Como que eles fazem para estar sabendo o quanto investir? Como avaliar esse câmbio? Hoje em dia está até o pessoal querendo comprar da China em yuan, né? Mas eu acho que o interessante é você sempre se basear no dólar, tá? Então, por exemplo, se você entrar no site do Alibaba, por exemplo, você pode ver a moeda que for, mas eu acho que o ideal é você deixar tudo em dólar para você sempre ter a mesma base. E o câmbio é assim, as faturas sempre vêm em dólar e você tem que estar sempre atento com o câmbio. O câmbio é fechado geralmente pelo banco ou por uma corretora de câmbio, tá? Porém, hoje em dia, não é mais obrigatório o fechamento de câmbio oficial. Antigamente, a gente precisava, nos dados complementares da DI, mencionar o contrato de câmbio daquela DI. Hoje em dia, você não precisa mais mencionar o contrato de câmbio. Você menciona qual é o tipo de pagamento, qual foi, antecipado ou não. Se foi pode até ser com cartão de crédito hoje da empresa. Isso é uma coisa mais atual. Então, não precisa fechar câmbio exatamente com o banco. Mas essa é a operação. Sensacional. E, assim, quais são... eu não sei se a pergunta é assim, exatamente do jeito que o pessoal faz, mas, assim, eu preciso ter me precaver quando eu for negociar com um exportador? Quais são os principais cuidados que eu tenho que tomar quando eu estou negociando com uma pessoa que é estrangeira com um exportador? Antes de eu trazer a mercadoria, o que eu preciso tomar de cuidado com esse fornecedor meu que está lá fora, que eu não sei se ele é uma pessoa confiável, eu não sei quanto tempo vai demorar a mercadoria para chegar aqui.
Quais são os principais cuidados que eu preciso tomar com esse fornecedor? Bom, existem algumas plataformas que pode ser que esse fornecedor esteja lá, que é o Alibaba, Global Searches, Made in China, a própria internet, o próprio ChatGPT, alguns lugares que você pode fazer uma pesquisa sobre eles. Nessas plataformas como o Alibaba, por exemplo, existem lá e está escrito se ele é confiável. Se ele tem quantas estrelinhas, quanto tempo ele está naquela plataforma. E o Alibaba é confiável. Então, é um dos lugares para você checar se o fornecedor é confiável, é o Alibaba, por exemplo. Existem também, eu acho que uma coisa super importante é você se aproximar cada vez mais do fornecedor. Então, se existe alguma feira aqui no Brasil que você sabe que esse fornecedor vai estar, vá na feira e converse com ele pessoalmente. Você já vai sentir, vai ter um approach ali e vai saber se ele está falando a verdade ou não, né? E eu acho o seguinte também, é claro que você não tem como saber exatamente. Então, o que eu aconselho? Faça um pedido, o primeiro pedido, um pedido menor, um pedido que se der alguma coisa errada, você não vai perder muito dinheiro, para você conhecer o fornecedor. Depois da primeira e da segunda importação, você já vai criar um vínculo melhor com ele. Uma confiança, tanto dele para você, quanto de você para ele. Porque o fornecedor também precisa ter essa confiança em relação a quem está comprando o produto dele, né? Então, é uma troca aí. É uma troca de confiança, né? Então, depois da primeira, da segunda importação, a confiança fica mais forte. Então, a primeira, realmente, você está meio ali tentando, você tem que se cercar do máximo de informações. Tem também a oportunidade de você viajar e conhecer ele pessoalmente. Não é todo mundo que tem essa possibilidade. Mas se você puder conhecer ele pessoalmente, se ele não estiver numa feira aqui no Brasil e você puder conhecer a fábrica dele, conhecer ele pessoalmente, é muito bom também para você criar um laço aí de confiança. Agora, para importar essas mercadorias, seria o cliente que vai comprar desse fornecedor estrangeiro que tem que fazer todos os trâmites, ou esse fornecedor estrangeiro também tem como fazer os trâmites para mandar essa mercadoria para o Brasil? O trâmite para o fornecedor mandar para o Brasil, ele vai fazer os trâmites do país dele de exportação. Tá? Ele não conhece a legislação brasileira. Então, ele vai mandar, vai fazer a exportação. E nós, aqui, por exemplo, se tiver uma mercadoria que precisa de Inmetro, Anvisa, algum documento especial, a gente vai informar para o fornecedor, falar, olha, eu preciso de tal e tal documento, certificado de análise, certificado de origem, o que for, e ele que precisa ser lá do país dele, aí ele vai nos fornecer. Certo. Tá? Então, o fornecedor sabe da legislação do país dele, a gente sabe da nossa. Né? Então, o que a gente precisa, a gente vai pedir para ele. E é assim que funciona. Então, sempre o mais interessante, vamos dizer assim, seria aquela pessoa que vai importar a mercadoria fazer todo o trâmite, por causa da legislação que está vindo a mercadoria aqui para o país. Isso. O despachante aduaneiro, nós aqui no nosso caso, a gente também presta esse serviço de fazer o contato com o fornecedor lá fora, né? Porque muitas vezes ele não sabe, o importador é novo, não tem expertise sobre importação, não sabe que tipo de documento que precisa pedir, às vezes até a barreira da língua atrapalha. Então, essa assessoria de fazer o contato com o fornecedor, nós também da Transmarear também fazemos. Legal. Então, assim, eu vou colocar aqui, eu estou comprando uma mercadoria fora. E eu não quero ter trabalho, vi uma oportunidade, eu sou relaxado, falou, me manda essa mercadoria. Isso é um risco? É um risco muito grande. Já aconteceu comigo até a semana passada mesmo. Uma pessoa foi lá na internet, fez uma compra internacional e veio via marítima para Santos.
essa pessoa, nessa empresa, não tinha radar. O radar é a habilitação de importação e exportação, que toda empresa que quer fazer importação ou exportação precisa ter. E ele não tinha radar e ele não fez negociações nenhuma. Ele simplesmente, o chinês pegou e mandou para ele. Era uma lousa interativa. Ele escreve, vai para o telão, essas coisas. Ele é professor. E a mercadoria chegou em Santos. O armazém me ligou. Falou, olha, Fernanda, tem um caso aqui, quer pegar? Chegou aqui uma mercadoria e provavelmente ele não tem radar, não tem nada. E o que acontece? É uma mercadoria que custou, acho que $3.000. Ele já tinha pago o fornecedor. O fornecedor falou para ele, pode deixar que o frete eu faço por aqui. Só que era um caso marítimo. Um frete marítimo, você precisa fazer negociações e pagar o frete aqui no Brasil. Por quê? Porque se você não contratar um agente de carga que vá negociar armazenagem para você em Santos, a mercadoria vai chegar lá com uma tabela pública de armazenagem, que nesse caso foi R$22.000. Misericórdia! Então imagina, uma mercadoria que era $3.000, chegou em Santos sem negociação nenhuma de armazenagem, porque ele não fez o frete por aqui, R$22.000 de armazenagem. E essa armagem, esses R$22.000, tem um tempo, depois paga mais 22? Por 10 dias, né? Por 10 dias. Por 10 dias, 22.000, depois, se não, mais 22.000. O primeiro período é 10 dias, o segundo período não chega a ser 22. É outro valor um pouco menor que 22. Ah, ok. Mas isso só armazenagem, fora os impostos. Fora os impostos, fora o serviço do despachante. Então, o que aconteceu? Ele abandonou, ficou no prejuízo, já tinha pago o chinês e abandonou a carga porque não valia mais a pena. E eu falei para ele, olha, ele até falou, olha, eu aprendi da pior forma. Não, mas muito aprendi pior na dor. forma. Eu falei, você precisava ter um despachante aduaneiro, a gente tinha que ter feito uma simulação de importação para você ter visto o frete por aqui, né? E aí o seu frete ia ser negociado e você não ia ter essa armazenagem tão alta. E aí ele poderia escolher como seria esse transporte? Seria via marítima ou seria via aéreo? A gente poderia fazer para ele. Para fazer simulações em relação a isso, né? Para ver o que fica mais barato. Exato. A gente pode fazer uma simulação aérea, uma simulação marítima para ele escolher. É claro que o frete aéreo, principalmente da China, é muito, muito mais caro. Né? Principalmente de uma lousa interativa, uma lousa grandona, que ocupa muito espaço no avião. Ia ser bem mais caro. Mas a gente faz, dependendo dos clientes, a urgência faz com que você faça um embarque aéreo. E assim, toda pessoa que vai importar, ela obrigatoriamente ela precisa ter um radar? Sim, toda pessoa que faz uma importação formal, dentro da legislação, dentro das regras, certinho, precisa sim ter o radar. Existe aquelas empresas, aquelas pessoas que fazem a importação simplificada. Essa não precisa de radar, que é aquela pessoa que traz até $3.000. Aí vem via aérea, via courier, UPS, DHL, FedEx. Que foi o caso dessa mesa. E aí vem e você paga lá o 60% dos impostos, né? E a DHL, FedEx, UPS, essas empresas de courier, ela não vai discutir com o fiscal. Então, você pode fazer, mas ela não é uma empresa que vai fazer tudo como um despachante poderia fazer. Então, por exemplo, chegou uma mercadoria, você comprou, você quer fazer a importação simplificada, até $3.000 para você vender no Mercado Livre, esses marketplaces. O que acontece? A empresa DHL, por exemplo, ela não vai discutir com o fiscal. Então, se ele aplicou uma multa, ela vai lá e te repassa a multa. Olha, deu tanto de multa. Se o fiscal cismou que aquele preço não é aquele preço, ele é maior, ele vai precificar a sua mercadoria e você vai pagar mais impostos ou multas. E ela não vai discutir, ela simplesmente vai te repassar. Já com o despachante é diferente, o despachante ele vai discutir, ele vai entrar com o processo, ele vai rebater o que o fiscal está falando e você tem mais chances de ter aí uma margem de lucro maior.
Então, meus amigos empreendedores, antes de fazer qualquer negócio internacional, olha só, a má informação pode fazer com você tomar um prejuízo. Às vezes está achando que está tendo algum lucro E acaba saindo no prejuízo a gente só descobre quando a mercadoria chega, né? Então, nada melhor do que, primeiro, antes de importar qualquer mercadoria, mesmo que não precise do radar, consulte um despachante aduaneiro, que com certeza vai ficar bem mais barato para você. E, Fernanda, o radar. Você falou que compras abaixo de R$3.000. $3.000. $3.000, olha eu. $3.000 não precisa do radar. E para as pessoas que estão querendo já investir um pouco mais sobre isso, como que funciona o processo de tirar o radar? Quais as peculiaridades que precisa ter para fazer esse procedimento? Existem 3 tipos de radar. O radar de $50.000, ou seja, que permite que as empresas façam importação de até $50.000, valor CIF, em 6 meses. Tem o de $150.000 e o ilimitado. O radar de 50.000, ele é um radar muito mais simples de tirar. Você, através do certificado digital de eCPF mesmo, não é o de CNPJ. Bem observado. Você entra no portal único do Siscomex e é muito simples de tirar, não precisa de muitos documentos, é super tranquilo. Ele sai na hora. Já o de 150 ou o ilimitado, ele é um radar mais chatinho. Você tem que comprovar para a Receita Federal que a sua empresa tem capacidade financeira para fazer negociações acima de 150.000 ou ilimitado. Então, eles pedem balanço patrimonial, os balancetes dos últimos 3 meses, os extratos dos últimos 3 meses e diversos outros documentos. E que, se você mostrar esses documentos e a Receita simplesmente fala, não, essa empresa não tem capacidade de importar $150.000, ele vai lá e te concede o de 50. Tá? E aí, dependendo se já tiver numa negociação acima disso, pode ter algum problema, né? Um prejuízo. Isso, eu tenho um cliente que está desesperado para o radar de 150, não, para o ilimitado. E ele, não, mas eu tô com uma máquina para trazer e tudo mais. Eu falei, calma, não embarca. Você não sabe se vai definir o radar. Segura essa mercadoria lá ainda, né? Segura um pouquinho que a gente tem que fazer tudo certinho. Vamos tirar o radar primeiro para depois você embarcar. E quanto tempo mais ou menos sai? Depende muito do prazo de apresentação, da documentação. Como que funcionam os prazos desse radar? Quanto tempo que ele sai? Esses radares de 150 e o ilimitado, a Receita Federal, ela dá um prazo de 10 dias para análise documental. Então, às vezes em 10 ou até menos, eles já dão uma resposta. Se tá ok ou se eles vão exigir mais algum documento. Ou se eles vão fazer alguma pergunta e tudo. Então, em 10 dias pode sair? Pode, mas geralmente eles questionam alguma coisa, aí você dá a entrada em mais algum documento que ele pede, aí mais 10 dias para ele analisar aquela exigência que ele fez. Principalmente esse limitado, né? Exato. Quanto maior for o radar, mais vão ser as perguntas, mais vão ser as exigências e maior prazo vai ser para tirar esse radar. Exato. E é o que a gente fala sempre aqui, né? A importância de ter uma contabilidade organizada. Gente, a contabilidade vai pedir extrato bancário, as informações para a gente montar um balancete, para fazer um balanço patrimonial correto, com realmente informações verídicas. Justamente por quê? Porque o despachante aduaneiro ele vai precisar dessa informação para poder tirar o radar o mais rápido possível. Né? Então, se tiver toda a documentação correta, o fiscal não vai questionar. A Receita Federal vai ver que a documentação está em ordem, está tudo funcionando. E aí a gente consegue tirar o radar. Ao invés de demorar 6 meses para sair um radar, sai em 15 dias. Por quê? Porque a documentação contábil que o despachante aduaneiro pede está toda em ordem.
né? Exatamente. É o melhor dos mundos. Quando tá tudo redondo, a gente dá a entrada, é deferido. E muitas das vezes... É um sonho. Vamos contar que a empresa ela não está redonda. Vamos contar nessa situação. Aí aparece uma oportunidade, ou de comprar uma máquina, ou de importar uma mercadoria. Nossa, é a chance dos sonhos. Aí pronto, não adianta fazer milagre, porque vai ter que acertar todos esses detalhes para poder tirar esse radar. Tem muitos problemas lá com isso, Fernanda? Sim, é esse caso mesmo, né? Ele tá querendo embarcar e eu falo, não, segura porque não dá. A gente precisa ter o radar ilimitado. A sua máquina é muito cara, não vai passar. E normalmente, algumas máquinas têm só certos países. Sim. Que tem, né? Tecnologia, assim como tem o nosso país exporta muitas coisas, né? Que só que tem, também acontece com os outros países. E qual a vantagem, assim, você que sempre está importando, exportando muitas mercadorias, quais as vantagens da importação? A pergunta seria, por que comprar no Brasil ou por que comprar fora do Brasil? Quais as vantagens e as desvantagens? Bom, a maioria dos produtos que a gente compra não são fabricados no Brasil. A maioria dos produtos, eles são importados. A maioria? A maioria. Uma bela informação. Esse microfone, essas canetas, gente, não são fabricados aqui. Então, se você quer importar um produto, você precisa ir direto ao fabricante para você aumentar a sua margem de lucro. Porque se você comprar aqui no Brasil, teve um monte de intermediários na parada e aí você vai estar pagando mais caro. Entendeu? Então, matéria-prima, por exemplo. Tem um monte de matéria-prima também que não tem no Brasil. Então, você tem que importar. Mas, então, é mais por isso. É mais para você aumentar a sua margem de lucro. E produtos que não tem no Brasil. E tem produtos que não existem no Brasil, uma tendência. Então, pessoas que querem aí, por exemplo, Mercado Livre, essas coisas, Marketplace, novidades. Entra lá no Google Trends, essas coisas, todas para você ver as suas novidades. E produtos que não tem no Brasil, você vai lá e importa. Então, tem oportunidades e redução de margem de lucro. É por isso, vale muito a pena, porque você vai importar direto da fábrica, tirando intermediários da parada. Mesmo aplicando todos os custos que a pessoa vai ter em relação aos impostos, armazenagem, tudo isso, ainda vale a pena eu importar, porque eu estou tirando um monte de gente do meio do caminho. Sim, porque se você tá, por exemplo, esse microfone ele foi importado. Se você comprar ele aqui, você está comprando de alguém que importou. Uhum. Entendeu? Então você está pagando mais caro. Se você importar direto, você vai tirar o lucro desse daqui do Brasil que ele importou. Entendi. E falando de marketplaces, né? Sim. Podemos abordar um pouquinho mais esse assunto. Muita gente vende pelo marketplace, né? Mercado Pago, Mercado Livre, Shopee, né? Eu recebo muita ligação de como que eu faço para importar para eu vender na Shopee? Quais são os riscos, os cuidados que essa pessoa precisa ter, né? Muita gente importa pela pessoa física, né? Pelo CPF mesmo. Não, eu não tenho empresa, eu vendo no Mercado Livre, mas pelo meu CPF. Isso dá problema na receita, tá, gente? Por causa da sua receita que você recebe pelo Mercado Pago ou pelo Mercado Livre, tanto faz. Mas em relação à importação, quais são os cuidados que essa pessoa precisa ter? Bom, primeiramente, ela pode fazer aquela importação simplificada, porque é até $3.000. Sim. Então, ela não precisa do radar e traz lá via courier e traz a mercadoria dela. Mas ela pode, então, também tirar o radar e fazer uma importação formal, que eu acho que é o mais indicado, orientada por um despachante. Os riscos que ela corre é do fornecedor, né? Então, ela tem que ir lá buscar um fornecedor confiável, tá? Ela todos os pagamentos são antecipados, você não consegue nenhuma negociação de você, ele embarca, depois que chega aqui, é que paga. Não. Ninguém faz esse tipo de negociação. Você vai pagar antes, então você tem que ter uma graninha ali para investir nisso. Então, por isso, o que eu aconselho? Eu aconselho a fazer uma simulação de importação
para ver se vale a pena, ver o custo real que você vai pagar nesses produtos, para ver quanto de lucro você vai ter. Você tem que fazer toda uma análise antes de você entrar nesse mundo aí de comprar para vender no Mercado Livre. Outra coisa é as plataformas, elas têm uma taxa também. Então, o pessoal não fala muito dessa taxa, né? Mas todas as plataformas, elas têm uma taxa para você vender a mercadoria lá dentro. E é bem... Exato, você tem que Não é colocar na barata. conta. Tem que colocar na conta, então, o frete internacional, o valor da sua mercadoria que você está pagando, a taxa da plataforma, a armazenagem, caso tenha, enfim. Tem que botar no papel tudo para ver se vale a pena. E outra coisa, não chegar importando logo de cara uma quantidade muito grande desse produto se você está começando. Porque você tem que ver a aceitabilidade dele. Ainda mais tudo que é novidade. Né? Então, você vai lá, compra numa quantidade menor. Vendeu? Não vendeu? Qual que vendeu mais? Esse, aquele? Vê o carro-chefe. Para você poder ir escalando aos poucos. Entendi. E baseando nesses cuidados da importação, uma coisinha que me veio agora em mente. Aqueles 22 mil reais tremeram muito. Essa taxa de armazenagem, por exemplo, eu comprei uma mercadoria de 300 mil dólares, vamos colocar assim, né, que é uma máquina enorme e esse procedimento não foi liberado e vai ter que ficar na armazenagem. Assim como, eu tinha falado uma mesa, não, é a lousa, né? E assim como essa lousa que veio por 3 mil dólares. A taxa é a mesma? Não. É diferente. É diferente. Por um maquinário, um container... carga solta, também depende do valor da mercadoria, depende do peso também. Mas existe a armazenagem mínima em Santos. Então, se você trouxer... Lembrando que um importador não precisa fechar um container só para ele. Você pode fazer uma importação com container compartilhado. Então, você pode trazer um pallet ou 2 caixas dentro de um container e você vai pagar por aquele espaço, tá? Então, se você trouxer 2 caixas pequenas, você vai pagar lá em Santos atualmente em torno de R$ 4.500 de armazenagem, essa é uma armazenagem negociada. A mesma coisa de uma pessoa que trouxer um pallet. Porém, o container é outro valor e tem também a mercadoria, né, o valor da mercadoria. Então, tudo isso leva em conta. Legal. E como que funciona esse desembaraço? Alguns estão olhando assim, legal, acho que vai dar para me importar. Agora eu já estou assim, misericórdia. Chegou em Santos, o que eu vou fazer? Aí já fiquei em pânico, o navio tá chegando, tá tudo certo, será que vai dar certo? Será que eles vão... o famoso canal vermelho, né? Se você puder falar desse canal vermelho também, agradeço. Como que funciona esse desembaraço? Bom... Primeiramente, antes da gente embarcar qualquer mercadoria, a gente faz uma análise na documentação, no NCM, na descrição da mercadoria, qual é o tipo de produto, se ele precisa de Anvisa, de Inmetro, o que for. Então, a gente já se prepara antes de embarcar. Tá tudo ok? Pode embarcar. Demos ok, embarcou. Então, quando chega em Santos, ou em Guarulhos, ou em Viracopos, ou nos qualquer outros portos que a gente também trabalha... a gente já está munido de informação. Não é, chegou e agora? Não, a gente já está preparado. A gente só espera a chegada da mercadoria. Chegou, a gente dá entrada no processo. Então, vamos lá. Exemplo de Santos. O navio chegou, foi autorizada a atracação, ele chega, descarrega todos os containers do navio. Se a sua mercadoria ela é uma carga solta, uma carga, a gente chama de LCL, ela não é um container fechado, então é uma carga que você está dividindo o container com alguém, esse container ele vai para um armazém, a gente tem que esperar a desova do container. A partir do momento que foi localizada a sua mercadoria, é gerada uma presença de carga. O armazém nos informa, olha, presença de carga, segue aquela documentação da presença de carga. Aí a gente pode registrar o processo. Então, aí a gente informa o importador, olha, já está tudo ok para registrar o seu processo. Então, a gente registra a DI. A DI é a Declaração de Importação, que é o documento necessário, oficial, da Receita Federal para fazer a parte burocrática de liberação da mercadoria. Esse documento, na hora que você registra esse documento, você já paga o II, que é o Imposto de Importação, o IPI, o PIS, o COFINS
E o ICMS é gerado na sequência, que você também tem que pagar no mesmo dia ou dependendo do horário, ou gera o vencimento para o dia seguinte. Então, na hora do registro da DI, você já vai pagar todos os impostos. E aí, essa DI, no sistema da Receita, ela vai entrar para parametrização. A parametrização é onde vai sair o canal. O canal verde é que ela já está liberada. Canal amarelo é a fiscalização. O fiscal vai solicitar os documentos para verificação de documentos. Canal vermelho é a inspeção física da mercadoria. E o canal cinza, que é o temido canal cinza, é quando a fiscalização ela suspeita de fraude, geralmente em preço. Você está subfaturando, então cai no canal cinza. Então, quando cai num canal diferente de verde, ele demora mais para você liberar, porque aí a gente vai aguardar a exigência do fiscal do que ele quer, ver naquela documentação, catálogo do produto, o que você precisa, negociação, contrato de compra e venda, para a gente apresentar para eles liberarem ou não. Então, quando dá um canal, aí você acaba pagando mais armazenagem, porque demora mais para liberar. Então, para ficar bem claro, em qual momento que é contado a armazenagem? A partir da presença de carga. Presença de carga. A partir do momento que tem-se a presença de carga da mercadoria, é começado a contar o primeiro dia de armazenagem. Então, galera, o navio chegou, me corrija se eu estiver errado, o navio chegou, não é necessário ficar desesperado não, que vai pagar a armazenagem. O único desespero do importador é que assim, o navio chegou e às vezes demora um pouco para chegar no armazém e dar a presença de carga e ele precisa da mercadoria. E às vezes, dependendo do movimento que está em Santos, ou no aeroporto, ou Viracopos, de Guarulhos ou Viracopos, demora às vezes um pouquinho para dar a presença de carga, porque tem toda aquela movimentação da carga. Então o desespero dele é porque ele está precisando da mercadoria. E num prazo máximo, assim, quanto tempo que pode demorar para dar uma presença de carga? Tanto faz em navio... Depende... Em Guarulhos é mais rápido, né? Em Viracopos também. Então, se a mercadoria chegou de manhã, na parte da tarde, assim, já é possível registrar a DI. Mas um momento crítico... E aí em Santos demora um pouco mais. O navio atraca, também tem as partes que tem as greves, né? Às vezes, né? Mas no momento normal, o navio chegou, a presença de carga solta demora um pouco mais, a de container é mais rápida, tá? Então, sei lá, em torno de 2 a 3 dias. 2 a 3 dias. O recorde da Transmariar... a gente depende do terminal, né? A gente depende deles lá. Mas, 2 dias. Mas já aconteceu de 5 dias, por exemplo? Com vocês? Já porque em épocas de greve fiscal, tudo, ou quando tá o Santos muito lotado, já aconteceu do navio nem parar aqui. O navio chega em Santos, vê aquele monte de navio, tá demorando 3 a 4 dias para atracar, para movimentar. O que eles fazem? Eles vão para o sul, vai para a Argentina, descarrega os containers que tem lá para voltar depois para Santos, porque está muito cheio. E aí todo mundo fica cobrando o despachante aduaneiro, cadê a minha mercadoria? Cadê meu navio? Aí eu falo, vou acelerar o navio. Misericórdia. É complicado. E aí, em relação ao aeroporto, isso acaba ficando mais tranquilo ou não? No aeroporto tem um pouco mais de agilidade. Sim, apesar de na semana passada o sistema da GRU Airport para dar saída em carga, eles mudaram o sistema, então ficou assim os caminhões muito parados lá, muita fila de caminhão para poder carregar, tanto que eles voltaram para o sistema antigo para fluir. Então todas essas mudanças de sistema, greve, já dá uma atrapalhada aí no fluxo da logística. Então, são coisas que acontecem que a gente... Exatamente. Por mais que a gente faz aquele cronograma, faz aquela situação... Mas é fora do controle. Mas existe algo que às vezes pode acontecer e, gente, coitados, os despachantes aduaneiros não tem o que fazer. Não dá para trazer um avião rápido, não dá para trazer um navio mais rápido. Vamos agilizar o navio aí, porque o negócio está demorando, não dá. Mas diante de todos esses assuntos que nós abordamos agora, com certeza a galera deve estar assim se perguntando,
os custos disso? Como é que funciona os custos? Ele é baseado no tamanho da carga, ele é baseado no valor da mercadoria. Como que funcionam os custos das importações? Olha, cada produto tem um NCM. O NCM é o código que indica qual é aquele produto. Ele é mundial. Os 4 primeiros dígitos, ele é mundial. E aí você vai na tarifa externa comum, que é onde indica quais são os tributos daquele NCM. Então, uma xícara tem um NCM. E ela vai ser tantos por cento de I, tantos por cento de IPI, tantos por cento de ICMS, de PIS e COFINS. Tá? Então, isso aí não tem o que discutir. É isso, o custo fixo vai ser esse NCM, vai ser esses impostos. Os outros custos são o frete internacional. Então, tem o frete internacional, que você tem que colocar lá na conta, o serviço do despacho, o transporte, a armazenagem, isso aí é tudo os custos que você tem que colocar na conta. Eu digo que, a grosso modo, é 100%. Pensa no 100%. Isso aqui custou um valor, 100% de custo, para você trabalhar com margem. Nossa, então vamos supor, se eu vi um computador fora do normal nos Estados Unidos, né? Vamos colocar assim. E esse computador, ele vale, vou colocar $5.000. Nossa, que mega computador, né? Mas como se dá o exemplo. Você vai gastar mais $5.000 para trazer ele. Então, aí, galera, veja bem se vale a pena fazer tais importações. Por isso que eu acho importante a pessoa... Claro que eu falei que começar pequeno, começar aos poucos, é super válido. Só que quanto mais você aumenta a quantidade, você vai diluir os preços, os custos fixos dos produtos, né? Porque a armazenagem, por exemplo, você vai diluir num custo maior, numa quantidade maior de produtos. O despacho aduaneiro, por exemplo, o meu serviço, ele vai ser diluído numa quantidade maior de produtos. Então, quando você consegue trazer uma quantidade maior, você consegue diluir os custos e aumentar sua margem de lucro também nos produtos. E todas essas taxas, vamos dizer que nem você falou, né, o IPI e outras mais, imposto de importação, isso quem que faz o pagamento? A pessoa repassa isso para o despachante para ele estar fazendo esse processo, ou o despachante entrega esses boletos, né, as guias para o cliente fazer o pagamento? Ou tem as duas opções? Tem as duas opções. A maioria dos meus clientes, eu faço a solicitação de numerário para ele, onde consta todos os impostos e tudo que ele vai gastar com o processo. Ele faz esse adiantamento para mim e na hora que eu registro a DI, eu que pago, porque ele já me adiantou. Agora, eu tenho clientes que a gente consegue cadastrar o banco dele e direto é debitado direto do banco dele. Sem a gente ter informação nenhuma da empresa dele, do banco, nem nada. Então tem várias situações aí que pode ser feito. Sim. Que legal. Então as importações, vamos dizer assim, que estão, se feita por um despachante aduaneiro, são 100% seguras. Sim. Tem que ter um despachante aduaneiro de confiança, né? O despachante aduaneiro, eu digo que é que nem contador, médico, dentista, tem que ser de confiança. Que sensacional. Agora, uma curiosidade minha. Muita gente acaba me perguntando, você conhece uma trading? Qual que é a diferença da trading e do despachante aduaneiro? Sensacional. Sim. A trading, ela tem um papel de fazer a negociação com o fornecedor. Tá? Então, ela é um representante também do importador ou do exportador, onde ela também negocia lá fora. Então, o importador faz menos coisas, ele deixa mais na mão da trading para fazer negociações. Também existe o caso de trades, né? Na verdade, a maioria das trades, elas têm benefícios fiscais. O CNPJ delas, elas estão em estados que têm benefícios fiscais, e aí muitas vezes elas repassam esse benefício fiscal para o importador. Então, a trade, ela é uma intermediadora. Tá? E a trade precisa de um despachante. Um despachante vai registrar aquela ADI. Então, de qualquer forma, até a trading
precisa do despachante aduaneiro para poder fazer todo o desembaraço. Muitas vezes as tradings, elas têm despachante aduaneiro dentro delas. Um despachante que é um funcionário dela, que é despachante, ele tem que ter o registro de despachante. Então, tem dentro ou contrata por fora. Ah, tá. Então, gente, pessoal, eu sou uma trading, eu faço... Cuidado, né? Vai ver direitinho como que funciona a trading, né? Procura a orientação sempre de um despachante para ver se está tudo certo, para não ter problema depois. Exato. E uma orientação que eu te peço também é quais são os custos invisíveis que as pessoas muitas das vezes não levam em consideração para vender uma mercadoria importada? Olha, eu digo que se a pessoa, né, se a empresa fizer a simulação de importação certinha, ali não tem o que ter de erro. A única coisa que ela pode correr de risco de pagar alguma coisa a mais que imprevisto é se der um canal. Aí você vai pagar mais de armazenagem. Então o risco está nessa armazenagem. Eu acho que está nessa área, porque fazendo uma simulação de importação, vendo os cálculos direitinho, não tem o que ter de novidade. Ah, que sensacional. E uma coisa que eu fiquei sabendo recentemente até entrou um cliente pra gente, né? Que ele trabalha muito com tecnologia e ele falou pra gente que queria trazer mercadorias do Paraguai aqui para o Brasil. E nos falou a respeito de uma RTU. Acertei? Sim, a sigla? RTU. Confesso, nunca tinha ouvido falar dessa RTU. O que a Breves fez? Contatou a Transmariar e a Fernanda. E aí você desenvolveu isso de uma maneira muito sensacional. Então, para a galera que com certeza está nos ouvindo, nunca ouviram falar dessa RTU. Como que funciona a RTU? Mais países podem aderir a esse tipo de serviço? Conta pra gente um pouquinho. O RTU, ele é um registro que a empresa tira para poder ir lá no Paraguai, comprar mercadorias e passar na alfândega e pagar exatamente os tributos corretos daquela mercadoria, porque senão ele pode ser taxado com aqueles 60%, que nem Mercado Livre, quando a gente compra de fora. Então, é um registro que a gente tirou para esse cliente. Não é difícil de tirar, a gente só precisa entrar com um processo na Receita, com algumas documentações necessárias. Esse processo ele saiu, acho que em menos de 10 dias, se não me engano. Sensacional. Foi rapidinho. E então, ele permite que a empresa vá lá no Paraguai, faça diversas compras. Importante que solicite a nota fiscal em nome da empresa, para quando ele passar na aduana, ele apresentar aquele documento que a gente tirou, o RTU. Olha, minha empresa tem RTU. E aí você vai lá e faz um processo de importação ali na hora. Ele não precisa de despachante. É ele mesmo que faz ali, passando na fronteira. Então, no caso, o RTU, o despachante aduaneiro, é só para fazer a emissão? Só para tirar o RTU. E o RTU é para empresas pequenas, MEI, microempresas que tiram o RTU. Ah, então é só MEI e microempresas. Isso. Se a empresa não for empresa de pequeno porte, entra também? Sim. Então, se não tiver a sigla ME, empresa de pequeno porte, não tira o RTU. Não tira o RTU. E tem algum valor máximo para fazer essas importações? Não sei. Não sei te dizer. Porque isso é uma novidade, foi uma novidade para mim também, então eu não sei se ele tem algum limite. Isso, quando a gente tirou o processo, não foi falado nada. Então quer dizer que a gente trouxe para você, vamos dizer, um pepino, e você foi atrás disso tudo? Eu fui atrás porque eu não sabia também. Porque o cliente ficou super satisfeito. Foi, porque como a gente pesquisou como é que tirava, era um processo muito parecido de um outro tipo de processo que a gente faz, de radar e tudo mais. Era no mesmo sistema. Aí a gente falou, se a gente tira radar, a gente tira RTU. Vambora. Isso é que eu chamo de ter profissionalismo, ter a certeza, a gente vai fazer acontecer. Não é um assunto corriqueiro, não era um assunto corriqueiro pra gente, a gente estava mais acostumado com importação pra gente normal, né, formal. E esse negócio do RTU foi novidade,
Mas a gente desenrolou ali. E alguns outros países, como é terrestre, é só pela fronteira, né? Tem mais alguns outros países que têm esse benefício? Não, é só o Paraguai. É só o Paraguai. Então, quer dizer, se quiser pelo Uruguai, pela Bolívia, me ajuda os países. Não, aí é importação normal mesmo. Só que, lembrando que os países do Mercosul, eles têm benefícios fiscais. Então, vale muito a pena trazer mercadoria do Mercosul. O imposto de importação, ele é reduzido. E a gente tem até um cliente em comum que traz do Chile, da Argentina e do Uruguai. E ele tem o imposto de importação reduzido porque faz parte do Mercosul. Ah, ok. Então quer dizer que quanto mais importações faz, cria-se, vê os benefícios que existem, então tudo isso ajuda a um custo menor das importações. E faz muita diferença, porque se o valor da mercadoria é muito alto, você ter um imposto de importação reduzido faz muita diferença. Então, assim, é claro que, infelizmente, não existe todos os produtos que são fabricados aqui na América Latina, né, nos países do Mercosul. Então, a gente tem que importar da Europa, da China, e aí nesses lugares nesses outros países não tem benefícios. Mas se existisse aqui, nos países da América Latina, uma potência fabril, que a gente conseguisse fazer bastante importação, ia valer muito a pena para o Brasil e para eles também, né? Ia ser uma troca. Então, diante de todas essas informações, importar é uma grande oportunidade, né? Sim, com certeza. Pessoa, principalmente, que se quiser fabricar, até mesmo vender algo diferente aqui, né? Querer fazer uma diferença. Né? Qual que é a necessidade do brasileiro hoje, né? O que ele está precisando em relação à mercadoria? Tem N coisas que a gente pode trazer para cá para melhorar a vida do brasileiro. Não é nem só o produto final que a gente pode importar. Se a empresa tem uma fábrica, ela pode trazer um maquinário com corte a laser ou que pinta aquele produto. Que reduza o seu custo. Que reduza, né? que melhore a sua empresa, a sua fábrica, a sua produtividade. Então, a gente não pode esquecer que, além dos produtos finais acabados, a gente pode importar maquinário, matéria-prima, que vai melhorar aqui o pessoal que tem fábrica também, né? Tem muitas fábricas aqui no Brasil também. Você pega o interior de São Paulo, é fábrica atrás de fábrica. Né? Que nem, por exemplo, vamos dar o exemplo da caneca, né? Vai importar uma máquina que tem um valor um pouquinho elevado. Nossa, ainda vou ter que pagar 2 vezes com taxas de importação, mas, gente, você vai ter uma máquina que só você tem. E então, a qualidade do seu produto aumenta muito. E temos também o ex-tarifário. O ex-tarifário, ele é um benefício de imposto de importação que reduz a 0 ou a 2 o imposto de importação para produtos que são bens de capitais e bens de informática. Então, uma máquina, por exemplo, que não existe no Brasil, ela não pode existir no Brasil, ela não pode ter fabricante nacional. Então, precisa ver exatamente qual é a descrição da mercadoria, para você conseguir usar o ex-tarifário, não é tão simples, mas se você consegue, você tem uma redução muito grande, né, nos custos, porque uma máquina é um valor muito alto, geralmente. Então, se você conseguir reduzir o imposto de importação para 0 ou 2, você vai ter um benefício muito grande para seu parque fabril. Então, o ex-tarifário é um assunto bem extenso, na verdade, do comércio exterior, mas que a gente não pode deixar de falar que existe esse benefício de ex-tarifário. Então, você precisa ver se a máquina, por exemplo, não existe, não tem fabricante nacional, então você pode trazer utilizando um ex-tarifário. Mas precisa ser a descrição da mercadoria exata. Por exemplo, se é uma máquina de corte a laser a tantos, sei lá, a uma voltagem de tanto. Essa é a descrição da mercadoria. Se o ex-tarifário que você vai usar, a voltagem é diferente, você já não pode usar. Então, é como o Wagner diz, é como um sapatinho de Cinderela. A descrição da mercadoria precisa caber certinho para você conseguir usar aquele ex-tarifário. Mas vale muito a pena. Eu tenho diversos clientes que usam o ex-tarifário, né, que são empresas multinacionais que importam maquinários para o parque fabril deles.
faz muita diferença, uma economia gigantesca para a empresa. Sensacional. E você que se interessou ao ex-tarifário, a Transmarear vai ter o prazer de explicar com detalhes isso para vocês. E, assim, a gente falou todo esse tempo de importação, como funciona, mas e a empresa que está querendo expandir o seu negócio? Ela quer exportar a sua mercadoria para outros países. Como funciona esse processo? A exportação, ela é mais simples do que a importação. A exportação, ela não tem impostos, a não ser para cigarros e armas, uma coisa assim. Não tem imposto de exportação, então. A única coisa que é importante é saber, você precisa ver lá no país que vai importar a sua mercadoria, quais são as exigências de documentos que eles precisam. Então, se você vai exportar, por exemplo, um creme de cabelo, isso vai na pessoa, vai no corpo, né? Então, por exemplo, aqui a gente já iria precisar de uma documentação de Anvisa, né, para importar. Então, você precisa ver qual tipo de documento necessário para que ele consiga fazer a liberação de importação lá sem problemas, que aí a gente tira aqui. Tá, e precisa de radar também? Precisa de radar para fazer a exportação. Tá, beleza. Então, nesse caso, galera, a gente viu que exportar ou importar pode ser uma grande oportunidade para vocês. E não esqueçam sempre de pegar o profissional certo. E a Breves Contábil tem essa parceria com a Transmarear e com a Fernanda, então fiquem sempre à vontade de tirar qualquer dúvida e informação com eles, tá? Vamos deixar o telefone deles aqui na descrição desse vídeo e, gente, bons negócios. Fernanda, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Algo que você acha que pode ser rico de informação? E peço também, fala um pouco da Transmarear, que com certeza muitos ficaram curiosos. Rapaz, gostei desse assunto. Se não tinha vontade, deve ter saído uma fumacinha. Acho que eu vou fazer alguma importação. Tem alguém falando no ouvido aí, eu acho que eu vou arriscar esse negócio de importação. Bom, frisar aqui que antes de você iniciar na importação, tenha um bom contador, um bom despachante, faça uma simulação de custos antes, para depois você iniciar. Essa é o que eu digo para as empresas fazerem aí antes de iniciar. Eu agradeço. Que isso, eu que agradeço. Nossa, isso foi muito rico. Agradeço a oportunidade de estar trazendo o assunto de comércio exterior. Eu acho que é um assunto que vai cada vez mais estar em alta, por causa dos marketplaces, principalmente. As pessoas querem muito vender aí nos marketplaces, então é um assunto que as pessoas precisam estar ligadas, precisam se inteirar e se informar, fazer cursos, ler, participar ver podcasts desse assunto, para não se meter num processo de importação que vai aí não gerar lucro, que você vai cair em prejuízo. Então, tem que se informar e muito obrigada aí. Que isso. E para vocês aí que têm interesse, a Transmarear, ela tem 31 anos de mercado e fico aqui à disposição de vocês. Nossa, Fernanda, muito agradecido mesmo. Gisele, mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu queria só agradecer a sua presença, Fernanda. É uma honra ter você aqui nesse podcast, explicando muito sobre esse processo de importação, que o pessoal acha que realmente é muito difícil, mas tendo um profissional, um despachante adequado, que vai trazer todo esse esclarecimento, traz uma confiança muito grande, uma segurança muito grande. Com certeza. Né? E você faz isso super bem. Assim, te conheço há vários anos, vários processos que a Breves e a Transmarear trabalham em parceria e assim, sempre deu super certo. Né? Então, agradeço demais por você ter vindo hoje. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E você, se quiser fazer alguma importação ou até mesmo exportação, tem aqui uma parceria de sucesso. Muitos e muitos clientes que nós temos, né? Trabalhamos em conjunto. Graças ao bom Deus, tá dando tudo certo. Tudo certo. Não tivemos nenhum problema com isso, tá bom? Galera,
Obrigado mesmo mais uma vez pelo tempo, por tudo que vocês proporcionam aqui para nós, de olhar o nosso podcast, dar uma curtida. Nós estamos sempre procurando trazer convidados de excelência como no podcast de hoje. Então, se tiver algum assunto que vocês queiram abordar, trazem pra gente, marca aqui nos comentários, a gente vai ter o prazer de trazer um convidado e sanar todas as dúvidas para vocês, tá bom? Quero agradecer mais uma vez a MR2, que está fazendo um trabalho aqui com esse gordinho, né? Já tivemos alguns progressos, misericórdia. Rafa, ó, sensacional, hein? Tá ajudando muito. Do último podcast para agora já deu uma diferença, né? Então agradeço grandemente, agradeço de novo ao tiozão que tá cuidando do nosso visual aqui. Tinha aquele cabelo raspado, ele deu umas ideias e tô vendo que tá dando certo. Então, vocês que sempre estão nos ajudando, agradeço de coração em tudo. E ficamos por aqui e até o próximo podcast da Breves Contábil. Tchau, galera! Tchau, tchau.